Você já sentiu como se sua alma gritasse em silêncio enquanto tudo ao seu redor continua seguindo seu curso? Como se você carregasse uma tempestade por dentro e ninguém pudesse vê-la. São aqueles momentos em que a vida parece tão esmagadora que até respirar se torna um esforço. E mesmo assim, em meio a esse caos, uma voz te procura. Uma voz que não compete com o barulho do mundo, mas que o transcende. Essa voz é a de Deus. E hoje Ele te diz: minha paz infinita é tua. Não apenas quando tudo está bem, mas justamente quando tudo parece impossível. Essa não é uma promessa decorativa, é um ato de amor eterno. Você não precisa ter tudo sob controle, só precisa deixar que Ele tenha. Porque a fé não é ausência de medo, é a decisão de seguir em frente mesmo quando o medo ainda está presente. E a paz que Deus te oferece não é uma ideia bonita, é uma força real que sustenta, protege e transforma de dentro para fora. Não importa o quão despedaçada esteja a sua situação, o quão incerto pareça o seu futuro ou o quão cansado esteja o seu coração. Se você decidir confiar, a paz dele pode habitar em você agora mesmo. Antes de começar, te convido a declarar isso com sua voz e sua alma. Ainda que tudo pareça impossível, hoje recebo a paz infinita de Deus e me firmo em sua fidelidade que nunca falha. Que essa declaração seja tua âncora, teu impulso e teu escudo para o que está por vir. Porque hoje você não vai apenas ouvir palavras. Hoje você vai se reencontrar com o refúgio que sempre esteve te esperando. Número 1. Convite à paz divina. Imagine que você pudesse parar o mundo por um instante. Silenciar o barulho das notícias, as exigências do trabalho, as preocupações financeiras, os medos silenciosos que ninguém vê. E no meio desse silêncio, ouvir uma voz firme, porém suave, que te diz: a minha paz deixo com vocês, a minha paz dou a vocês. Isso não é uma ilusão, não é um consolo superficial, é uma promessa eterna. Jesus não disse: vou emprestar a minha paz, nem vou dar um descanso temporário, mas sim, a minha paz é de vocês. E quando Deus diz, é tua, Ele não está falando de um desejo, mas de uma realidade que você pode tomar como um direito espiritual, pela fé. Essa paz não tem as condições do mundo. Não depende do saldo na sua conta, nem se está tudo em ordem em casa, nem se a saúde vai bem. A paz do mundo desmorona com uma ligação inesperada ou com um dia ruim. Mas a paz de Cristo opera acima de tudo isso. É como uma corrente subterrânea que não se agita com a tempestade. É uma paz que não se negocia, não se cancela, não se atrasa. É uma paz que existe porque Deus habita em você. E quando Ele está presente, sua paz não é opcional, é inevitável se você decidir recebê-la. E aqui está o mais desafiador. Jesus nos diz: não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Isso não é apenas um convite, é uma decisão, porque se sua paz já foi dada, então a angústia já não tem justificativa. Um coração perturbado não é algo que nos é imposto, mas algo que escolhemos quando esquecemos que sua paz é mais forte que nossos medos. É claro que há momentos em que as emoções nos sacodem, mas a fé nos lembra que não somos escravos dessas emoções. Podemos sentir medo, sim, mas também podemos escolher não sermos governados por ele. Existe uma lei espiritual simples, onde a paz habita, o medo não pode permanecer. Eles não coexistem. É como luz e escuridão. Quando a paz de Cristo entra, o medo perde o poder. Por isso, toda vez que a ansiedade sussurrar no seu ouvido, responda com a voz da promessa: não vou me perturbar. Sua paz é minha agora. E você verá como essa confissão abre portas internas. A paz divina não é uma ideia abstrata. É um antídoto real, que neutraliza as toxinas do medo com a certeza de que Deus continua no controle. E você não precisa esperar um momento especial para recebê-la. Não precisa de uma atmosfera perfeita, nem de uma experiência mística. A paz está disponível agora. Onde você está, como você está.
É um presente presente. E como todo presente, não se conquista, se aceita. Você só precisa dizer: Senhor, hoje eu recebo a tua paz. Não quero entendê-la, só quero vivê-la. E esse simples ato de fé ativa o milagre interior. Porque a fé é a porta por onde sua presença entra, e onde sua presença chega, a tempestade se acalma, ainda que continue chovendo lá fora. E essa paz toca não só a alma, mas também o corpo. Deus criou sua fisiologia para responder à sua presença. A paz reduz o cortisol, regula sua respiração, fortalece o sistema imunológico. É medicina celestial que o mundo não pode receitar. Quando você a recebe, seu coração bate diferente. Não mais como um tambor de guerra, mas como um sussurro que diz: está tudo bem, estou nas mãos daquele que sustenta tudo. Você já sentiu esse silêncio interior? Não estou falando da ausência de barulho, mas do fim daquela conversa ansiosa que não te deixa dormir. Quando a paz de Cristo chega, esse diálogo mental se cala. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque você sabe que está sendo sustentado. É como se sua alma se deitasse no peito de Deus, e a partir dali, tudo passa a ter outra perspectiva. Até a respiração muda. Deus nos deu o ato de respirar como uma ferramenta espiritual. Inspirar profundamente, expirar devagar. Cada respiro pode ser uma oração sem palavras, um lembrete físico de que a vida continua, de que há um ritmo maior, de que você não precisa correr para alcançar o que já te foi prometido. Se você está em crise, respire, não fuja, fique. Respire e diga ao Senhor: respira em mim a tua paz. Ele vai fazer isso. E o mais lindo é que essa paz não se esgota quando é compartilhada. Pelo contrário, ela se multiplica. Quando você leva paz a outros com sua presença, com suas palavras, com seu silêncio, algo dentro de você se expande, se fortalece. Porque dar paz é confirmar que você já a possui. E nesse intercâmbio, sua alma se firma ainda mais na certeza de que Deus está com você. Por isso, ainda que tudo pareça impossível, mantenha sua fé. Porque essa fé é o canal por onde flui a paz infinita de Deus. Não espere tudo se resolver para estar em paz. Receba a paz hoje, e você verá como tudo começa a se alinhar de dentro para fora. A paz dele é sua. Não porque você mereça, mas porque ele te ama. E se você crê, essa paz será o seu refúgio, a sua força, a sua herança. Hoje, aqui, agora. Número 2. Refúgio na tormenta. Às vezes a vida se sacode como um terremoto. As notícias trazem medo, os relacionamentos se rompem, as finanças vacilam e parece que tudo o que pensávamos ser seguro começa a desmoronar. E nesse momento, quando sentimos que não há chão firme debaixo dos nossos pés, Deus nos lembra algo poderoso. Eu sou teu refúgio, tua fortaleza, tua ajuda bem presente na tribulação. Não apenas quando tudo vai bem, não apenas quando há calma. Justamente quando tudo parece impossível, é que seu refúgio se revela com mais clareza. Deus não é apenas uma ideia reconfortante. Ele é uma estrutura real, viva, espiritual, mas também tangível. Ele é como uma fortaleza construída sobre fundamentos que jamais se abalam. Não importa quão forte sopre o vento. Imagine estar dentro de uma torre invulnerável, enquanto lá fora cai uma tempestade devastadora. Essa é a imagem que o Salmo 46 nos oferece. E o mais impactante é que não precisamos correr para longe em busca dessa torre. Nós já estamos dentro, porque estamos nele. Nossa localização espiritual define nossa segurança emocional. A ajuda de Deus não segue o tempo humano. Não é como uma ambulância que chega depois do acidente. Seu socorro é imediato. Ele já estava lá antes mesmo que o problema aparecesse. Sua presença antecede o diagnóstico, o desemprego, a perda. Deus não reage. Deus se antecipa. Seu amor é preventivo.
Sua proteção não é apenas uma reação à crise, é um escudo que nos envolve, mesmo quando nem percebemos o quão vulneráveis somos. Talvez você sinta que toda a sua vida está sendo abalada como montes que deslizam para o coração do mar. Tudo o que parecia estável agora treme. Sua saúde, seus planos, suas finanças, seus relacionamentos. Mas, mesmo que o mundo conhecido desabe, há algo que permanece. Deus. Ele não se move, não muda, não se assusta, não enfraquece. E se sua alma está nele, então você também não precisa temer. Porque o medo, diante da realidade do refúgio divino, se torna absurdo. Estar em Cristo é estar no lugar mais seguro do universo. Nada pode tocar sua essência quando você está ancorado na rocha. Frequentemente pensamos que as tormentas vêm para nos destruir. Mas, muitas vezes, o propósito é outro. Elas vêm para nos revelar sobre o que estamos firmados. Se nossa segurança estava no que é visível, nas contas, nos vínculos humanos, no reconhecimento, então a tempestade nos derruba. Mas, se nossa confiança está edificada em Deus, então, quando tudo o mais cai, descobrimos que ainda estamos de pé, porque há uma rocha sob nós que não se vê, mas que sustenta. Esse refúgio não é apenas espiritual. Deus protege sua mente quando a ansiedade tenta invadir. Guarda suas emoções quando a rejeição ameaça te ferir. Fortalece seu corpo quando a doença chega. Sustenta sua alma quando a dor parece insuportável. É uma experiência total. É como entrar numa sala à prova de som no meio de uma guerra. Você pode ouvir o caos lá fora, mas por dentro há paz. Seu refúgio é maior que qualquer ameaça, mais real que qualquer medo. Mas esse refúgio se ativa com palavras. Quando você declara, Deus é a minha fortaleza, não temerei, algo se acende no mundo espiritual. As palavras não são apenas sons, são chaves, são como códigos que ativam os sistemas de defesa divina. Você não precisa gritar nem convencer a Deus. Você só precisa lembrar a si mesmo quem Ele é para você e quem você é nele. Porque quando a alma se lembra, o coração se acalma. E sim, os montes se movem. Governos que pareciam estáveis caem. Empresas falem. Famílias se rompem. Sistemas inteiros colapsam. Mas Deus não é um sistema. Ele é o Criador de todos os sistemas. Não está sujeito ao tempo nem à mudança. Ele é a única constante em um mundo variável. E quanto mais as coisas mudam, mais valioso se torna refugiar-se no imutável. O coração do mar, esse lugar profundo e caótico, representa tudo o que não controlamos: traumas antigos, medos enterrados, incertezas futuras. Mas até ali, sua mão alcança. Deus tem autoridade sobre esse caos. Como na criação, quando sua voz ordenou o abismo, hoje ele faz o mesmo. Ele pode colocar ordem onde você só vê desordem. Calma onde você só sente confusão. Luz onde há escuridão. Então, se hoje você sente que tudo está se movendo, não corra, não fuja. Entre nele. Refugie-se. Você não precisa entender como ele vai fazer. Só precisa saber que ele já está fazendo. Deus é teu refúgio, tua força, teu socorro imediato. Mesmo que a terra trema sob seus pés, você pode permanecer firme, porque sua alma está nas mãos daquele que não se move. E se você permanecer nele, então nada, nem mesmo o impossível, poderá tirar a paz que ele já te deu. Número 3. Confiança sem ansiedade. Quantas vezes por dia você se preocupa com coisas que ainda nem aconteceram? A mente corre, antecipa cenários, se adianta ao futuro e constrói tempestades que muitas vezes nunca chegam. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos oferece um caminho radicalmente diferente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa passagem não é uma recomendação opcional.
É uma estratégia celestial para viver em paz, mesmo quando tudo parece impossível. A ansiedade muitas vezes se apresenta como algo inevitável, mas na verdade ela é um sinal. É como um alerta no painel da alma que diz: aqui você precisa falar com Deus. Cada preocupação que surge na sua mente é um convite disfarçado para uma conversa direta com o Criador. Você está se sentindo sobrecarregado pelas finanças? É uma oportunidade para dizer: Pai, provê. Tem medo de tomar uma decisão? É o momento exato para pedir sabedoria. A ansiedade não é uma condenação. É um lembrete de que aquela carga ainda não foi entregue. E é aí que entra o poder da gratidão. Quando você ora, não está partindo do vazio. Você ora lembrando do que já tem. Porque quando agradece no meio do pedido, reconhece que Deus já foi fiel antes e continuará sendo. A gratidão abre um espaço espiritual onde a fé respira. É como afinar o coração na frequência do céu, onde só existe paz, abundância e propósito. Agradecer enquanto pede é como plantar esperança em solo fértil. A paz de Deus não se explica, se experimenta, vai além da lógica. Não é aquela paz que vem quando tudo dá certo. É a paz que chega quando você ainda não sabe como as coisas vão se resolver, mas sabe quem vai resolver. É como estar num quarto escuro e sentir que alguém segura sua mão. Você não vê, mas confia. Porque essa paz não depende do que você vê, mas do que você crê. E quando essa paz chega, ela não apenas acalma emoções, ela protege seus pensamentos. Deus não quer apenas que você pare de estar ansioso. Ele quer cuidar ativamente do que você pensa, quer guardar sua mente como um tesouro. Imagine assim: cada vez que você ora e entrega suas cargas, Deus envia anjos que cercam seus pensamentos, como sentinelas que impedem ideias destrutivas de contaminarem sua paz. Seus pensamentos são como sementes, e quando sua mente está protegida por Deus, só germinam aquelas que trazem vida. E quanto mais específica for sua oração, mais específica será a paz que você recebe. Não tenha medo de ser detalhista com Deus. Ele não se cansa, ele não se incomoda com sua lista. Pelo contrário, quanto mais claro você for, mais precisa será a resposta. É como quando você está perdido e liga o GPS. Quanto mais exato o destino, mais precisa será a rota. Assim funciona a paz de Deus. Ela não é genérica, é feita sob medida para o que você precisa. Mas você também precisa entender algo essencial. A ansiedade não é só emocional. Ela desgasta fisicamente, rouba sua energia, te drena, te tira o foco. Deus não te criou para viver preocupado, mas para caminhar em propósito. Quando a ansiedade assume o controle, sua criatividade se bloqueia, seu corpo adoece, sua fé enfraquece. Por isso, Deus não quer apenas te consolar. Ele quer te libertar da ansiedade. Quer devolver a energia que você tem perdido, tentando resolver o que só Ele pode fazer. E no meio de tudo isso, aparece um detalhe revelador: a ação de graças. Agradecer não é uma formalidade espiritual, é uma atmosfera, uma frequência que te eleva acima do problema. Quando você agradece pelo que tem e pelo que virá, é como se você se alinhasse à mente de Deus. Nesse instante, você deixa de vibrar na frequência do medo e começa a ressoar na confiança. E é aí que a paz te invade como um rio. Seu coração também é guardado, não apenas sua mente. Deus cuida do seu centro emocional, esse lugar onde moram suas motivações, suas decisões, sua vontade. E quando esse centro está protegido, o externo já não tem poder sobre você. Você pode receber más notícias, mas não se entrega ao pânico. Pode ter um dia ruim, mas não perde a alegria. Porque o coração guardado por Deus é uma fortaleza de onde se governa o caos. E os seus pensamentos, os seus pensamentos, quando estão em Cristo, estão filtrados. Só o que pode coexistir com Jesus permanece. O que não se alinha com seu caráter se dissolve. E esse filtro divino te dá clareza.
te dá descanso, te dá direção. Hoje, se a ansiedade tem ganhado espaço dentro de você, pare, respire, fale com Deus, seja específico, agradeça e permita que a paz dele, que não depende das suas circunstâncias, se instale como guardiã eterna da sua mente e do seu coração. Porque quando tudo parecer impossível, essa será a prova de que sua paz infinita já está operando dentro de você. Número 4. Fé que move montanhas. Quantas vezes você já sentiu que há algo na sua vida que simplesmente não se move? Uma montanha à sua frente, gigante, inamovível. Pode ser uma dívida que não diminui, uma doença que não se cura, um relacionamento que não melhora, uma porta que não se abre. E o mais frustrante é que por mais que você ore, por mais que faça, por mais que tente, nada muda. É aí que a fé entra como uma força que desafia a lógica, a experiência e até os seus próprios limites. Jesus não falou de uma fé gigantesca. Ele não pediu uma montanha de fé para mover uma montanha real. Ele disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda é pequeno, quase imperceptível. Mas o que ele contém por dentro é potencial puro. Não se trata de tamanho, se trata de conexão. Porque essa pequena semente, se estiver viva, tem poder para crescer, romper a terra e se transformar em algo imenso. Assim é a fé. Ela não precisa ser grande, só precisa ser genuína. E essa fé, mesmo pequena, se conecta a um Deus infinito. E quando a sua fé se alinha com a vontade do Criador, nada é impossível. Porque o poder não está em você, está naquele em quem você confia. Essa montanha que está diante de você, o que ela representa? É algo que te paralisa? Te faz pensar que não há mais saída? Jesus a chama de monte, não para diminuí-la, mas para te ensinar algo. Até o que parece mais sólido, mais imenso, mais permanente, está sujeito à obediência de uma fé ativa. As montanhas são símbolos da impossibilidade. Mas Deus nunca te pediu para escalá-las. Ele te pediu para falar com elas. Porque falar com fé não é apenas declarar, é exercer autoridade espiritual. É lembrar ao obstáculo quem é o teu Deus. Muitos falam do problema, analisam, descrevem, ampliam, mas a verdadeira fé não se entretém falando do monte. Ela ousa falar ao monte, diz: move-te. E essa palavra pronunciada com convicção vinda do Espírito ativa realidades que os olhos não veem. Porque a fé não precisa de evidências para agir. A fé não espera ver para crer. A fé crê e depois vê. Sabe por que muitas vezes sentimos que nada muda? Porque achamos que fé é apenas um desejo forte. Mas fé não é apenas desejar, é saber, é certeza, é agir como se já tivesse acontecido. Não porque você viu, mas porque conhece o caráter de quem prometeu. E quando Deus promete, já está feito no céu. A fé traz isso para a terra. Agora pense nisso. Sementes não crescem imediatamente. Elas precisam de solo fértil, água, luz e tempo. O solo é o seu coração. Se estiver endurecido, a fé não pode criar raízes. A água é a palavra. Se você não a consome, sua fé seca. A luz é a sua presença. Se você não busca a Deus, não há fotossíntese espiritual. E o tempo? O tempo. Esse ingrediente que mais custa a aceitar. Mas sem ele, nada amadurece. A fé exige paciência, porque o processo de Deus nem sempre é imediato, mas sempre é perfeito. Quando você fala com uma montanha com fé, não é só ela que se move. Deus pode reorganizar toda a geografia da sua vida. Não é apenas que o obstáculo desaparece, é que o que antes parecia um limite, agora se transforma em testemunho. Onde havia uma parede, agora há um caminho. Onde havia um peso, agora há uma plataforma. E o mais glorioso é que quando você declara com fé, o céu se move. Anjos são ativados. Recursos que você nem imaginava são liberados. Porque quando um filho de Deus fala com fé,
O céu responde com poder. E não se esqueça disso, os milagres não são truques mágicos. Eles são restaurações do plano original. O que chamamos de impossível para Deus é apenas devolver as coisas à ordem que Ele pensou desde o princípio. Por isso, quando você caminha em fé, não está pedindo algo novo. Está reivindicando o que já foi planejado para você. Está reativando um propósito que estava adormecido. Então, não tenha medo se a sua fé parecer pequena. Se ela for real, se for sincera, se estiver conectada a Deus, então ela tem poder para mover qualquer coisa. Creia, declare, haja. Não como quem espera um milagre, mas como quem já o possui. Porque fé não é pensar que Deus pode fazer, é viver como se Ele já tivesse feito. E quando você caminha com essa convicção, as montanhas se movem, o céu se abre. E a paz infinita que só Deus pode dar começa a habitar em você, mesmo quando tudo parece impossível. Número 5. Descanso para a alma. Existe um tipo de cansaço que não se cura dormindo 8 horas nem tirando férias. É aquele esgotamento silencioso que se acumula na alma. É quando você acorda cansado, mesmo tendo dormido. Quando sorri por fora, mas por dentro se sente vazio. Quando continua funcionando por fora, embora por dentro esteja desmoronando. É a isso que Jesus responde com um convite direto, simples e poderoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para todos, mas também é profundamente pessoal. Jesus não diz, venham quando estiverem prontos, ou venham se sentirem dignos. Ele diz, vinde. É um chamado urgente, mas cheio de ternura. E não é para uma religião, não é para uma filosofia, é para Ele, é para uma pessoa, é para uma presença, é para um refúgio seguro. Não importa quantos anos você esteja caminhando, quanto peso esteja carregando, quantas vezes tenha falhado, se você está cansado, se está sobrecarregado, então é exatamente você quem Ele chama hoje. E o que Ele oferece não é um descanso superficial. Não é simplesmente te dar uma pausa. É descanso para a sua alma. É alívio profundo, restauração interior, cura onde você mais precisa. Jesus não vê apenas seus ombros cansados. Ele vê seu coração. Vê aquele cansaço emocional de fingir que está tudo bem. Vê aquele esgotamento mental de lutar com pensamentos que você não consegue calar. Vê aquela fadiga espiritual de se sentir distante de Deus, mesmo continuando a orar. E a tudo isso, Ele responde, vem, eu tenho o que tua alma precisa, mas há algo mais. Jesus não diz apenas, vem, Ele também diz, tomai sobre vós o meu jugo. E isso pode soar contraditório. Por que oferecer descanso e depois pedir para carregar um jugo? Porque o jugo de Jesus não é mais um peso, é uma nova maneira de caminhar. Nos tempos antigos, um jugo unia 2 bois para que caminhassem juntos e compartilhassem o peso. Jesus está te dizendo, deixa-me caminhar com você, deixa que eu carregue a parte mais pesada. Você só precisa me seguir, eu ditarei o ritmo. É um convite para deixar de lutar sozinho, para deixar de carregar o que não te pertence. E quando você caminha com Ele, começa a descobrir que a forma dele ser é radicalmente diferente do que o mundo te ensinou. Ele é manso, ou seja, tem todo o poder do universo, mas o usa com ternura. Ele não vem para te empurrar, nem para exigir mais do que você pode. Ele vem para te guiar com um amor que não grita, mas que transforma. Vem para te ensinar com um exemplo, para te mostrar que é possível viver em paz mesmo no meio do caos. Aprender com Ele também significa desaprender. Significa deixar para trás hábitos de autossuficiência, ideias culturais de que descansar é perder tempo, pensamentos tóxicos que dizem que você vale pelo que produz. Jesus não te convida a ser mais produtivo. Ele te convida a ser mais pleno. Ele te ensina que viver em descanso não é inatividade, é atividade acompanhada. É trabalhar sabendo que você não está sozinho. É enfrentar desafios
sabendo que alguém carrega o outro lado do jugo com você. Muitos de nós vivemos empurrando com a própria força, como se estivéssemos remando contra a correnteza. Mas quando você leva o jugo de Cristo, é como abrir as velas e deixar que o vento da sua graça te impulsione. O orgulho nos faz tentar carregar tudo sozinhos. A humildade nos permite reconhecer: Senhor, eu não aguento mais, preciso da tua ajuda. E nesse momento ele responde, não com julgamento, mas com descanso. E quando a alma descansa, tudo o mais se alinha. Sua mente se clareia, seu corpo recupera energia, seu coração volta a bater com esperança. Porque a alma descansada é como um campo fértil. É dali que nascem novas forças, novas ideias, novos caminhos. Deixa de ser apenas sobreviver e passa a ser viver. Deixa de ser apenas resistir e passa a avançar a partir de um lugar de paz. Lembre-se disso. O verdadeiro descanso não é a ausência de atividade. É a presença de Deus no meio de tudo o que você faz. Você pode estar em movimento, resolvendo problemas, enfrentando desafios, mas se está caminhando no ritmo de Jesus, sua alma permanece em repouso. Porque a paz que Ele dá não depende das circunstâncias, mas da companhia. Hoje, se você está se sentindo esgotado, não precisa de mais força, precisa de mais presença, a presença dEle. Ele não veio te dar conselhos de longe, Ele veio caminhar contigo de perto. Então, responda ao seu convite, vá até Ele, troque sua carga pelo seu jugo, aprenda com sua mansidão e encontre esse descanso que não vem do mundo, mas do céu. Porque a paz infinita dEle já é sua. Você só precisa aceitá-la e seguir caminhando com Ele, ainda que tudo lá fora pareça impossível. Número 6. Provisão divina segura. Há momentos em que olhamos para o que temos e sentimos que não é suficiente. O dinheiro não dá, o ânimo não basta, a força emocional não é suficiente para continuar. Sentimos que falta algo, ou tudo. Mas justamente no meio dessa sensação de escassez, Deus nos lembra de uma promessa que não depende das nossas circunstâncias, mas do seu caráter. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Essa não é uma frase decorativa. É um contrato eterno entre Deus e seus filhos. É uma declaração que transforma preocupação em certeza e carência em expectativa. Essa provisão divina é completa. Todas as vossas necessidades não se limita ao material. É um todo inclusivo. Abrange desde o pão de cada dia até o consolo que sua alma precisa, desde as respostas que sua mente procura até o afeto que seu coração anseia. Deus não faz listas seletivas de bênçãos. Ele provê de forma integral, porque conhece as suas verdadeiras necessidades, até mesmo aquelas que você ainda não sabe nomear. E o mais profundo, Ele não apenas supre o que falta, Ele supre segundo as suas riquezas. Isso muda tudo, porque o padrão a partir do qual Deus provê não é nossa economia, nem nosso esforço, nem o sistema do mundo. É a sua glória. E a glória de Deus não conhece limites. É abundância que não se esgota, riqueza que não se mede em cédulas, provisão que inclui oportunidades, conexões, sabedoria, descanso, discernimento. Existem recursos que o mundo não pode entregar, mas que o céu libera no tempo certo. E você, como filho de Deus, tem acesso a essa dimensão de provisão porque está em Cristo. Tudo o que recebemos, recebemos através de Jesus. Ele é o canal. Não apenas o Salvador da nossa alma, mas também a ponte pela qual flui a abundância de Deus em nossas vidas. Cada necessidade que se apresenta é uma oportunidade de nos aproximarmos do Pai através do Filho e vermos como sua fidelidade se manifesta. Não recebemos por mérito, mas por graça. Não é pelo que fazemos, mas pelo que Ele já fez. E se Cristo não reteve nem a própria vida, como não nos dará com Ele todas as coisas? A promessa diz, suprirá.
está no tempo futuro, mas carregada de certeza presente. Não diz, talvez suprirá, nem se você se comportar bem, suprirá. Diz, suprirá, como uma certeza irrevogável. Talvez hoje você ainda não veja a provisão materializada, mas isso não significa que ela não esteja a caminho. Às vezes, Deus já liberou a resposta, mas está usando o tempo de espera para preparar o seu coração, para moldar o seu caráter, para te ensinar a confiar além do que é visível. E quando ela chega, sempre supera nossas expectativas, porque Deus não se limita a cobrir a necessidade mínima. Ele age a partir de uma lógica diferente, a da superabundância. Enquanto você pede o suficiente para sobreviver, Ele pensa no suficiente para que sobre. Porque o que Ele te dá não é apenas para que você tenha, mas também para que você possa dar. Assim, o reino se multiplica. Assim, a escassez se transforma em testemunho. E nem tudo o que você precisa é dinheiro. Às vezes, o que te falta é paz no meio do caos, ou clareza para uma decisão importante, ou coragem para conversar com alguém, ou um amigo na hora exata. Tudo isso está incluído nas riquezas em glória. Deus não se limita ao financeiro. Sua provisão é tão diversa quanto as suas necessidades, e Ele sabe exatamente o que te dar, quando te dar e como te dar. Às vezes, quando sentimos falta, achamos que é erro ou falha, mas muitas vezes a falta é o cenário perfeito para que Deus seja glorificado. É naquele ponto em que nossas forças acabam, nossa conta zera, nossas ideias se esgotam, que vemos como Ele entra em cena. E Ele entra não só para resolver, mas para revelar. Cada vez que Ele supre, está revelando um aspecto da sua natureza. Eu sou Jeová Jiré, o Deus que provê. E Ele não provê apenas para o agora. Deus também provê por antecipação. Há bênçãos que já foram liberadas para a próxima semana, para o próximo ano, até para situações que você ainda nem sabe que vai enfrentar. Ele vê além do seu calendário, porque sua provisão não é reativa, é intencional, é preventiva. Ela está adiantada à sua realidade, está baseada na sua visão perfeita. Então, se hoje você sente que algo está faltando, lembre-se, teu Deus já supriu. Talvez você ainda não veja, mas a provisão já foi liberada do céu. Em Cristo, a porta está aberta. Mantenha sua fé, mesmo quando tudo parecer impossível, porque sua paz é sua. Sua fidelidade não falha, e sua provisão não apenas chega, ela chega no tempo certo e chega em abundância. Número 7. Vitória garantida. Existem batalhas que parecem intermináveis, situações que não dão trégua, provações que batem uma e outra vez, como se o céu estivesse em silêncio e o inferno tivesse passagem livre. E, no entanto, no meio desse terreno que parece hostil, Deus pronuncia uma verdade que redefine completamente a nossa posição. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é quando a tempestade acaba. Não é se a luta parar. Não é quando tudo melhorar. Somos mais que vencedores agora, aqui, no meio de tudo. Ser vencedor já seria uma promessa imensa, mas Deus não diz apenas vencedores, Ele diz mais que vencedores. Isso implica algo sobrenatural. Uma vitória que não é apenas final, é absoluta. Uma vitória que não nasce do esforço humano, mas de uma fonte inesgotável, o amor de Cristo. Não vencemos por termos mais força que o inimigo. Vencemos porque estamos em Cristo, e Cristo já venceu. Nossa vitória não é conquistada na batalha, é herdada na cruz. E isso muda tudo. Pense assim, o resultado já está decidido antes mesmo de começar o combate. Quando você entra naquela situação difícil, naquele diagnóstico, naquela perda, naquele conflito, não é para ver se vence. É para viver sabendo que já venceu. Porque o amor de Deus não é uma emoção passiva. É uma força ativa que te sustenta, te protege, te levanta, te posiciona. É uma cobertura invisível que o inimigo não pode romper.
É um decreto assinado no céu que nenhum inferno pode anular. E o texto diz: em todas estas coisas, não em algumas, não nas fáceis, não nas que se resolvem rápido. Em todas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Cada uma dessas palavras representa situações reais que quebrariam qualquer pessoa. Mas para aquele que está em Cristo, essas situações não são ameaças, são plataformas, porque Deus transforma o campo de batalha em palco de vitória. Você não precisa que a luta desapareça para ter paz. Sua paz não está presa ao resultado, está ancorada na sua identidade. E essa identidade não muda com o cenário. Não importa se a conta está zerada, se o corpo está fraco, se os amigos foram embora, se a esperança balança. Sua posição em Cristo não se move. Você é mais que vencedor. Não porque sente, não porque entende, mas porque Deus assim determinou. E o que Ele declara permanece. Então não viva como quem está lutando para ver se ganha. Viva como quem já venceu e apenas está reivindicando o que lhe pertence. O amor de Cristo é a sua arma. Parece contraditório, mas é assim. Não vencemos com ódio. Não vencemos com vingança, não vencemos com violência. Vencemos com o amor que Cristo depositou em nós. Um amor que diz, mesmo que você fale, eu continuo aqui. Um amor que não recua diante da dor. Um amor que permanece quando tudo mais colapsa. Esse amor é a força mais poderosa que existe. E é esse amor que te torna invencível. E não vencemos apenas por nós. Nossa vitória também é coletiva. Cada vez que você decide crer em meio à adversidade, está dando testemunho a outros. Está representando uma humanidade redimida que já não vive sob condenação, mas sob graça. Sua resistência é uma mensagem. Sua fé sustentada é um farol. Cada vitória que você experimenta, por menor que pareça, está proclamando que o reino de Deus avança, mesmo que o mundo esteja desmoronando. Além disso, cada prova que você enfrenta não é uma mancha no seu histórico, é uma linha no seu currículo celestial. Cada angústia superada, cada ferida cicatrizada, cada dia que você permanece de pé, é uma página a mais que testifica que você é mais que vencedor. Você não está apenas sobrevivendo, está conquistando. Porque não se trata de sair ileso, se trata de sair transformado, fortalecido, confirmado na fé. Então, se hoje você está enfrentando algo que parece maior que você, não esqueça desta verdade. Você não está em desvantagem, está em vantagem espiritual. O amor que te cobre já garantiu a sua vitória. Talvez ainda não seja visível, talvez ainda não se sinta, mas ela já é sua. Porque se você está em Cristo, você é mais que vencedor. A batalha não te define, a palavra te define. E a palavra diz que, ainda que tudo pareça impossível, a paz de Deus é sua. A vitória está selada e a sua fé é a ponte para a manifestação. Hoje, não lute para vencer. Lute sabendo que já venceu. E deixe que essa convicção transforme sua forma de falar, de pensar, de agir. Porque quando você sabe que é mais que vencedor, não teme o que vem. Você enfrenta com a certeza de que já foi vencido por aquele que te amou primeiro. Número 8. Guia na escuridão. Há momentos em que a vida parece se envolver em sombras. Caminhamos por circunstâncias que não compreendemos, onde tudo parece confuso, incerto, escuro. Momentos em que a dor pesa, o medo aperta e a alma fica sem palavras. Mas mesmo nesse lugar, a voz do Salmo 23, versículo 4, irrompe com uma força que não grita, mas que sustenta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Não é uma promessa de evitar o vale, é uma promessa de companhia dentro do vale. O vale não é o fim do caminho, é parte do caminho. A expressão "ainda que eu ande" revela algo crucial. Estamos em movimento. O vale não é nosso destino, é um trecho transitório, e isso muda toda a perspectiva.
Porque quando você sabe que não vai ficar ali, pode continuar caminhando. Você não está preso, está atravessando. O vale não é sua prisão, é o corredor que te conduz à plenitude que Deus já preparou. Você não escolhe o vale, mas pode decidir como vai caminhar por ele, com medo ou com fé. E não é qualquer vale, é o vale da sombra da morte. Não é a morte, é a sombra, é a ameaça, a aparência, o eco, mas não tem poder sobre você. A sombra é escura, sim, mas não pode te tocar. Só pode te assustar se você esquecer quem vai com você. E aí está a chave do versículo: porque tu estás comigo. Essa frase sozinha derruba toda a lógica do medo. Porque se Deus está, o medo perde autoridade. Os problemas não desaparecem, mas sua capacidade de te aterrorizar é neutralizada pela presença do teu pastor. Deus não promete te evitar todos os vales, mas promete atravessá-los com você. E Ele não vai de longe, não te guia de uma torre alta. Ele caminha no ritmo dos seus passos. Está ao seu lado, mesmo quando você não o sente. E Ele não vem de mãos vazias. Ele traz ferramentas pastorais que revelam seu caráter, o bordão e o cajado. O bordão representa autoridade, defesa. É o que Deus usa para enfrentar o que você não pode. É a resposta dele contra todo inimigo, externo ou interno. O cajado é cuidado, direção. É a ternura com que ele te corrige, a sabedoria com que te guia quando o caminho não é claro. E essas duas coisas, juntas, te infundem alento. Não apenas te protegem, te reanimam. Nos momentos mais escuros, quando você sente que não consegue seguir, Deus não te empurra. Ele sopra vida sobre você. Te dá forças renovadas, clareza mental, descanso emocional. Esse alento é mais que inspiração. É respiração espiritual. É a própria vida de Deus entrando no mais profundo do teu ser para te lembrar que você não está sozinho e que ainda há caminho a ser trilhado. Os vales, por mais dolorosos que sejam, também são férteis. Geograficamente, os vales concentram a água, a sombra, a riqueza do solo. Espiritualmente, são os lugares onde nossas raízes se aprofundam, onde a fé deixa de ser teoria e se torna substância, onde paramos de viver por vista e passamos a viver por convicção. Nos vales, Deus não apenas te acompanha, Ele te transforma. O que parecia um espaço de perda se torna um laboratório de propósito. E se há sombra, é porque há luz. Não pode haver sombra sem luz. A sombra não existe na escuridão total. Isso significa que mesmo que você não veja, a luz está presente, talvez bloqueada por uma circunstância, uma tristeza, uma dúvida, mas está. E isso é esperança, porque a sombra não te enterra, ela te lembra que a luz está próxima, que se você continuar caminhando, continuar crendo, logo sairá do outro lado. Deus não é um pastor improvisado, Ele não está experimentando com você. Ele é o pastor perfeito, sabe como te conduzir, sabe como te proteger, sabe quando te parar, quando te fazer avançar, quando te carregar. Seu bordão e seu cajado não são símbolos de controle, são extensões da sua presença, instrumentos de amor que funcionam no silêncio quando as palavras não bastam. No vale mais escuro, você não precisa de mais explicações, precisa de mais presença, e essa presença já foi garantida. Ele está, não esteve, não estará, está agora com você. E isso, só isso, é suficiente para seguir. Não com medo, mas com paz, não com ansiedade, mas com confiança, porque não vale onde tudo parece impossível, sua paz infinita se torna palpável. E quando sua paz entra, a escuridão deixa de ser ameaça e se transforma em cenário para um novo começo. Então, não tema se hoje você estiver em um vale. Esse não é o seu fim, é só um trecho. E nesse trecho, Deus caminha com você, respira em você, te defende, te guia e te transforma. Mantenha sua fé, ainda que tudo pareça impossível, porque nesse lugar, sua paz é mais real do que nunca. Número 9. Planos de esperança.
Há dias em que tudo o que você vê são escombros, sonhos quebrados, caminhos fechados, esforços que parecem não ter recompensa. E justamente quando você pensa que tudo saiu do controle, a voz de Deus ressoa firme, clara, pessoal. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não são palavras genéricas. São declarações específicas de um pai que não improvisa, que não se confunde, que não abandona. Ele sabe. E quando Deus diz que sabe, não é porque ele suspeita, é porque já desenhou tudo antes mesmo de você começar a caminhar. Deus não tem pensamentos vagos sobre você. Ele não está esperando ver o que você vai fazer para decidir qual plano te dar. Ele já tem tudo pensado. Desde o seu primeiro sopro de vida até o seu propósito mais alto, cada detalhe está cuidadosamente escrito em seus pensamentos. E não são pensamentos de juízo, nem de fracasso, nem de castigo. São pensamentos de paz. E não qualquer paz. É Shalom. Paz integral. Paz que abrange o corpo, a alma, os relacionamentos, o futuro. Uma paz que se estende como um manto sobre cada etapa da sua vida, até mesmo aquelas que parecem vazias de sentido. Quando Deus diz não de mal, Ele diz com absoluta certeza. Isso significa que não há nos seus planos espaço para a sua destruição. Mesmo as coisas que doem, as que você não entende, os atrasos que parecem castigos, não são para te ferir. São parte de um projeto maior que muitas vezes não se vê de baixo, mas que de cima tem forma, tem propósito, tem beleza. Se você confia que os pensamentos de Deus não incluem o mal, então pode caminhar mesmo no meio do caos sem perder a paz. E esse fim que esperais não é uma ilusão, é uma garantia. Não é um desejo solto que você teve, é uma esperança semeada pelo próprio Deus no seu coração. Essa visão que você carrega dentro de si, esse anseio profundo que não se apaga, está alinhado com o que Ele já planejou. Deus não te dá sonhos para te frustrar. Ele te dá visão para te guiar. E se Ele te mostrou, é porque já tem uma rota traçada. Mesmo que você não veja os passos intermediários, Ele já preparou cada um. A esperança não é apenas otimismo. É certeza ancorada no caráter de Deus. É olhar para frente sabendo que o melhor não está nas suas mãos, mas nas dele. E quando Ele pensa em você, sim, em você especificamente, não o faz com pressa. O faz como um arquiteto que revisa cada plano com zelo. Seus pensamentos constroem o destino que você foi chamado a habitar. E essa construção não é caótica, tem fundamentos de graça, paredes de fidelidade e telhados de promessas cumpridas. Sempre que você duvidar da direção, lembre-se disso. O seu futuro não está sendo inventado dia após dia. Está sendo revelado. Deus não está testando caminhos com você. Ele está te mostrando os passos que já estabeleceu, e isso te dá algo inabalável, confiança. Não porque você tem o controle, mas porque você sabe quem o tem. Você pode dormir em paz, porque aquele que desenha suas manhãs não se cansa, não erra e não se esquece de você. E não ignore os momentos difíceis. O que você chama de problema, Deus chama de material, porque com isso, com suas lágrimas, seus fracassos, seus erros, Ele está construindo algo, como um oleiro que não despreza o barro quebrado, mas o molda novamente. Tudo o que você vive, absolutamente tudo, está sendo usado como parte do plano. Até os desvios são redirecionados com precisão divina para te levar exatamente ao fim que Ele te prometeu. A atmosfera dos planos de Deus é paz. Não é ansiedade, não é pressão, não é confusão. Se você está trilhando um caminho que te rouba a paz, talvez seja hora de parar e ouvir novamente a sua voz. Ele não te guia com gritos, nem com punições. Ele te guia com paz. E onde há paz, há direção. Onde há direção, há avanço. E onde há avanço com Deus, há cumprimento. Então hoje, mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que você não veja o mapa completo, lembre-se,
Deus não apenas te acompanha, Ele também te guia. O plano dele continua de pé, sua paz continua disponível e sua esperança continua viva, porque o que Deus pensou sobre você, Ele vai cumprir. Porque seu pensamento não é tentativa, é promessa viva. Uma arquitetura perfeita, desenhada por amor, para te dar um futuro cheio de propósito, um presente cheio de paz e uma fé que não se apaga, mas que se fortalece a cada passo. Número 10. Força renovada. Existe uma força que não nasce do corpo nem da mente, uma energia que não depende do descanso físico nem da motivação emocional. É a força que vem de esperar em Deus. Isaías 41 declara isso com uma certeza inabalável. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo não é apenas poesia celestial, é uma estratégia espiritual. É a fórmula do céu para renovar a alma em tempos em que tudo parece impossível. Esperar em Deus não é cruzar os braços. É uma espera ativa, expectante, viva. É como quem se senta diante de uma janela, sabendo que a qualquer momento a resposta vai chegar. É um coração que ainda não desistiu, mesmo quando suas forças humanas já falharam. Porque esperar em Deus não esgota, recarrega, não paralisa, posiciona. Te coloca em modo fé. E a fé é a única postura que abre as comportas do céu quando a terra parece trancada. Deus promete novas forças. Não é um empurrão emocional, não é uma recarga parcial, é nova. E isso significa que não se parece com o que você já teve. Não é reciclada. Não é o que você recupera depois de descansar. É força celestial que substitui seus limites pela capacidade dele. Quando seus recursos se acabam, os de Deus estão apenas começando. Ele não te dá mais do mesmo. Ele te equipa com algo superior, resistência sobrenatural, visão clara, impulso sustentado. E para que entendamos, o profeta usa uma imagem poderosa, as asas da águia. Voar como águias não é fugir, é se elevar. É operar de outra perspectiva. É ver os problemas de cima. A águia não briga com a tempestade, ela a usa para subir. Assim funciona a força que vem de Deus. Ela não remove a turbulência, ela te capacita a usá-la a seu favor. Quando você espera nele, ele te eleva de nível. Você não voa com suas asas, você voa com o respaldo dele, e isso muda tudo. Depois, o texto segue uma progressão descendente: voar, correr, caminhar. Por quê? Porque nem todos os dias são dias de voo. Há dias de correr e há dias de simplesmente caminhar. E Deus não te dá força apenas para os momentos espetaculares. Ele também te dá força para os dias comuns. Porque a força divina é versátil, ela se adapta. Te sustenta quando você está correndo, mas também te acompanha quando só consegue dar um passo. Isso é fidelidade e isso é paz. No mundo natural, todo desgaste requer repouso. Mas no reino de Deus, caminhar com Ele produz renovação constante. Não é uma dose única, é um suprimento contínuo. Ele não te dá força uma vez e te deixa sozinho. Ele se torna sua fonte diária. Como o maná no deserto, como o azeite que não se acabava, como o rio que flui sem parar. Assim é a força do céu, sempre disponível, sempre suficiente, sempre fresca. As asas, além de instrumento de voo, são símbolo de liberdade, de domínio sobre o ambiente, de independência do solo. Quando você aprende a esperar em Deus, Ele te dá asas para se elevar acima da ansiedade, do medo, do esgotamento mental. Você já não vive a partir do chão, você vive a partir da eternidade. Pode enxergar o panorama completo, não só o obstáculo imediato. Isso é o que te dá paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque você subiu o suficiente para ver que tudo tem sentido visto de cima. E quando você não puder mais correr, você vai caminhar. Porque há estações em que o mais corajoso que você pode fazer é simplesmente não parar. E nesses dias, Deus não espera velocidade.
Ele espera a constância. Ele honra cada passo, cada pequeno avanço, e te promete isso: você não vai se fatigar. Porque quando você caminha com Ele, é o Espírito que dita o ritmo. Não é sua exigência, é o alinhamento dele. Não é esforço humano, é dependência divina. Esperar em Deus é um investimento. Cada minuto que você passa confiando, crendo, adorando no silêncio é uma semente. E essa semente dá fruto, sempre, porque o Deus que te fez a promessa não falha. Ele não apenas renova suas forças, ele te transforma em alguém que opera com uma energia que o mundo não entende. Uma energia que não se apaga com as circunstâncias, que não diminui com o cansaço, que não depende de como você se sente, mas de em quem você confia. Então, se hoje você está cansado, se seu coração está esgotado, se seus pensamentos estão pesando, espere. Mas não em qualquer coisa, espere no Senhor. Porque os que esperam nele não apenas se recuperam, eles se elevam, se expandem, se transformam. E quando isso acontece, descobrem que sua paz infinita não é uma emoção passageira. É uma atmosfera permanente. É uma força renovada que te sustenta mesmo quando tudo parece impossível. Número 11. Proteção onipresente. Existe uma segurança que vai além de alarmes, câmeras ou sistemas humanos. É uma segurança que vem do céu, projetada não apenas para proteger seu corpo, mas também sua alma, seu caminho, seu propósito. O Salmo 121, versículos 3 e 4 declara: Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Isso não é um consolo genérico, é uma garantia divina. Um Deus que vigia cada passo que você dá, mesmo quando você nem percebe que precisa de proteção. Não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, Deus se ocupa dos detalhes que parecem mínimos. Um escorregão nem sempre é uma queda evidente. Às vezes, é uma decisão que parecia certa, uma oportunidade que parecia segura, uma pessoa que parecia confiável. Mas Deus, que vê o que nós não vemos, coloca freios invisíveis, desvia com sabedoria e sustenta com firmeza. Seu cuidado não é apenas para as grandes batalhas. Sua vigilância se estende até a borda de cada passo. Ele não permitirá que você escorregue quando estiver caminhando sob sua direção. Mesmo que a superfície seja instável, ele firma o seu caminho. E o mais impressionante, não dormitará aquele que te guarda. Não há pausas em sua vigilância. Não há turno noturno, porque para Deus não existe noite. Sua luz está ativa 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Ele não precisa fechar os olhos para descansar. Não se distrai, não se cansa, não se esquece. Enquanto você dorme, ele vela. Enquanto você baixa a guarda, ele a mantém. Sua proteção não depende da sua atenção, depende da sua fidelidade. É uma cobertura permanente, não um favor ocasional. Eis que não dormitará nem dormirá. Essa expressão, eis que, é um chamado de atenção. É como se Deus dissesse: olhe bem, acredite de verdade. Porque às vezes sabemos disso com a mente, mas não sentimos com o coração. Duvidamos, tememos, nos perguntamos se estamos sozinhos em meio ao perigo. Mas essa afirmação é um sacode espiritual. O Deus que protegeu Israel através de mares, desertos, guerras e traições é o mesmo que te protege hoje. O mesmo guardião celestial continua ativo, sem fadiga, sem distrações, sem interrupções. E ele não protege apenas você como indivíduo. Ele guarda você como parte de um povo. Israel representa a história coletiva do cuidado de Deus. E você, como filho dessa mesma promessa, está incluído nesse pacto de proteção. Você faz parte do povo que ele guarda com zelo, com propósito, com amor incondicional. O olhar dele está sobre você, não por méritos, mas por identidade. Porque você é dele, porque ele assim decidiu. O pé representa direção, propósito, avanço. Cada passo que você dá tem valor para Deus.
Ele não te protege apenas para que você sobreviva. Ele te guarda para que você avance, para que cumpra o caminho que ele desenhou. E nesse caminho existem escorregões, lugares que parecem seguros, mas escondem perigo. Situações que convidam a baixar a guarda. Relacionamentos que prometem muito, mas desviam. Oportunidades que brilham, mas podem custar sua paz. Mas aquele que te guarda já viu tudo antes. E se você confiar nele, ele te livrará de cair onde parecia que tudo estava indo bem. Sua vigilância não é comum, é premium, é a melhor do universo. Não existe sistema mais eficiente que o Espírito de Deus. Não há cobertura mais alta que sua promessa. E essa promessa é esta: você não cairá no oculto, não será surpreendido pela traição, não ficará exposto ao inimigo porque o próprio Deus é seu guarda pessoal. E o mais poderoso de tudo é que sua proteção transforma. Ela não apenas te livra do perigo, ela muda a natureza do terreno. Onde antes havia risco, sua presença estabelece segurança. Onde antes havia sombra de ameaça, sua luz gera confiança. Ele não apenas cerca sua vida com barreiras invisíveis, ele habita com você. E onde Deus habita, o perigo perde autoridade. O que antes era zona de alerta se transforma em terra firme pela sua presença. Então hoje, enquanto você caminha, não se deixe dominar pelo medo. Mesmo que você não veja o que está por vir, já existe alguém que viu por você. Mesmo que você não entenda por que certas portas se fecharam, existe um guardião que sabe que mais adiante há uma queda que ele está evitando. Nem tudo o que você perde é realmente uma perda. Às vezes é uma proteção disfarçada. Deus te diz hoje: minha paz infinita é tua. Não apenas porque tudo está bem, mas porque Ele te guarda em tudo. Mantenha sua fé, mesmo que tudo pareça inseguro. Porque sua segurança não está na rota, está em quem caminha com você. E se Ele não dorme, você pode descansar. Se Ele não cochila, você pode avançar com paz, porque onde vai o olhar dele, há garantia de que cada passo que você der será sustentado por sua mão. Número 12. Amor incondicional. Existe algo que não muda, mesmo quando tudo muda. Algo que não se quebra, mesmo que tudo ao redor desmorone. Algo que não te abandona, mesmo quando você se sente perdido. Esse algo, na verdade, é alguém. E esse alguém é Deus. E o que Ele sente por você não é uma emoção passageira, não é uma simpatia divina, não é um afeto condicional. É amor, amor eterno, amor incondicional. E Paulo declara isso sem hesitação em Romanos 8:38. Porque estou certo. Ele não diz eu sinto, não diz eu espero, ele diz estou certo. Essa é a voz de alguém que já provou, que já caiu, que já foi perseguido, mas que viu que o amor de Deus é mais forte do que qualquer circunstância. E para que não reste dúvida, Paulo apresenta uma lista completa, uma enumeração exaustiva, uma espécie de inventário do impossível: morte, vida, anjos, principados, potestades, o presente, o porvir, altura, profundidade, nenhuma outra criatura. Tudo aquilo que poderia tentar nos separar do amor de Deus é desarmado, derrotado, neutralizado. E por quê? Porque esse amor não é humano, não é instável, não é fraco, é o amor que está em Cristo Jesus. E nele tudo é completo, tudo é perfeito, tudo é eterno. Nem a morte pode tocá-lo, porque mesmo que o corpo se apague, a alma continua sustentada. Porque o amor de Deus não termina com a vida física. Na verdade, ele se torna ainda mais evidente após ela. Nem a própria vida, com todas as suas provações, perdas, confusões, pode apagar esse amor, porque ele não depende de como nos sentimos, depende de quem ele é. E ele é amor. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades espirituais têm qualquer autoridade para alterar esse vínculo. Não há demônio, não há força do mal, não há sistema de trevas que possa interferir num pacto selado com o sangue de Cristo. O amor de Deus é mais alto do que qualquer montanha espiritual, mais profundo do que qualquer abismo emocional. E está ativo,
vibrante, te abraçando agora mesmo. E então ele diz: nem o presente, nem o porvir. Isso significa que nada do que está acontecendo agora, nem nada do que ainda vai acontecer, pode mudar essa verdade. O que você vive hoje não é uma ameaça ao amor de Deus. O que te preocupa sobre o futuro, também não. Sua ansiedade, seus erros, suas dúvidas não têm poder para cortar aquilo que Deus já decidiu: te amar. Não porque você merece, mas porque Ele é assim. E se Ele é assim, nada muda isso. Paulo ainda menciona nenhuma outra criatura. Sabe o que isso inclui? Você mesmo, porque você também é uma criação. Isso significa que nem mesmo você pode se separar desse amor. Você pode fugir, pode se rebelar, pode esquecer, mas não pode se desconectar. O amor de Deus não precisa da sua permissão para continuar te amando. Você não o desliga com seus erros, nem o ativa com seus méritos. Ele simplesmente é, sempre é. Esse amor transcende lógica, rompe esquemas, destrói argumentos. Não se baseia em comportamento, se baseia em aliança. Não está condicionado ao que você faz, está enraizado no que Cristo já fez. E essa é a diferença mais poderosa. O amor de Deus por você foi selado numa cruz, não com palavras, com sangue. E o sangue não se apaga, não evapora, permanece. E é por isso que, mesmo que tudo pareça impossível, você pode ter paz. Porque o amor dele não precisa que tudo esteja bem. O amor dele é a razão pela qual você ainda respira, mesmo quando o mundo grita que não há saída. O amor dele é o teu refúgio, tua base, tua âncora, tua verdade mais profunda. Tudo pode tremer, menos isso. Então, se hoje você sente que ninguém te entende, que ninguém fica, que ninguém te sustenta, lembre-se disso. Você não está separado, não está fora, não está esquecido. Você está no centro do amor de Deus. E a partir daí, você pode viver com paz. Uma paz infinita. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas de uma verdade eterna. Que você é amado com um amor que nunca falha, que nunca se apaga e que nunca jamais vai embora. Número 14. Presença perpétua. Quando Deus diz, não te deixarei, nem te desampararei, Ele não está fazendo uma promessa baseada em condições ou méritos humanos. Ele está pronunciando um compromisso eterno que nasce da sua própria essência. Deus não é como os humanos que prometem e depois esquecem, que dizem, estarei com você, mas somem quando você mais precisa. Sua palavra não muda e seu amor não recua. Essa declaração em Hebreus 13:5 não é apenas uma frase bonita para te consolar. É uma verdade espiritual que transforma completamente a maneira como enfrentamos momentos de escuridão, incerteza ou solidão. Deus não pode te desamparar, porque para isso Ele teria que deixar de ser quem Ele é. Te abandonar seria ir contra sua natureza de fidelidade, de amor leal, de compaixão imutável. Assim como o sol não pode deixar de brilhar porque isso é a sua essência, Deus não pode deixar de estar contigo porque sua essência é estar presente. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. Sua presença não é um conceito teológico, é uma realidade viva. Mesmo que você não o veja, mesmo que não o sinta, mesmo que sua alma esteja gritando de dor, Ele está aí. Te sustentando quando suas forças se esgotam, te falando mesmo que você não perceba a sua voz, te cobrindo mesmo quando você não compreende. E é aí que isso se conecta com a sua vida real. Quando você atravessa rupturas, perdas, traições, momentos em que até o seu reflexo parece ter te abandonado, a promessa continua firme. Não te deixarei. Esse não é absoluto. Não no dia mau. Não quando você falha, não quando você duvida, não quando você se sente indigno, não quando os outros te abandonam. A promessa dele não diz, não te deixarei se fores perfeito, nem não te desampararei se fizer tudo certo. A fidelidade de Deus não é uma transação, é uma aliança. E essa aliança permanece firme quando tudo mais desaba.
A ciência diz que a solidão ativa áreas do cérebro ligadas à dor física, mas a fé na presença de Deus tem o poder de acalmar essa dor. Existem estudos que mostram que pessoas que creem profundamente em um Deus presente e amoroso experimentam maior resiliência emocional, menos ansiedade e uma capacidade surpreendente de se recuperar após as tempestades. A fé não é apenas uma crença espiritual, é também remédio para a alma. Porque saber que você não está sozinho, que aquele que criou o universo caminha com você, muda completamente a forma como você enxerga os seus problemas. E mais, sua presença não é apenas companhia emocional, é presença operativa. Onde Deus está, há recursos disponíveis. Sabedoria no meio da confusão, força no meio do cansaço, provisão no meio da escassez, estratégia no meio do caos, paz no meio da tempestade. Deus não te acompanha como um espectador. Ele se envolve, ele age, ele luta tuas batalhas, abre caminhos, restaura o que foi quebrado e, acima de tudo, fortalece o teu interior. Às vezes, sim, você pode sentir como se ele estivesse ausente. Existem momentos em que o silêncio de Deus parece abandono. Mas os grandes homens e mulheres de fé descobriram que esses silêncios são processos profundos onde ele não se afasta. Ele simplesmente está te ensinando a confiar além das emoções. Porque a fé amadurece quando se sustenta mesmo sem sentir. Nesses vales, nessas noites escuras da alma, é onde você descobre que sua promessa não era apenas consolo, era verdade. E é justamente nesses momentos, quando tudo parece impossível, que essa promessa se torna ainda mais real. Ele está, ele permanece, ele continua, ele não dorme. Não há turno em que você fique sem vigilância. Não há noite tão escura que apague sua luz. Não há erro seu que o faça recuar. Deus não te observa de longe, ele te abraça por dentro, e enquanto outros viram as costas, ele estende a sua mão. Quando ninguém atende o seu chamado, ele sussurra: eu estou aqui. Então hoje, grava isso na sua alma. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não está desamparado. Sua paz infinita está com você. Não porque tudo esteja bem, mas porque a presença dele não vai embora. Ele te diz: mantenha a tua fé mesmo que tudo pareça impossível, porque eu não me movo pelas aparências. Eu caminho contigo mesmo quando você não vê o caminho. Essa é a tua âncora. Essa é a tua segurança. Essa é a voz do teu Pai eterno. E essa voz nunca, nunca, nunca vai te deixar. Número 15. Selo de bênção. Imagine que aquelas palavras pronunciadas há milhares de anos, o Senhor te abençoe e te guarde. Não são um eco do passado, mas uma declaração viva que atravessa o tempo para te alcançar exatamente onde você está. Isso não é uma fórmula antiga, nem um desejo bonito para encerrar uma cerimônia. É um ato de impartição espiritual que carrega a autoridade do céu para transformar realidades na terra. É como se o próprio Deus, com voz de Pai e de Rei, se aproximasse de você e colocasse sua mão sobre a sua cabeça, ativando com sua palavra uma transformação invisível, mas irreversível. Quando Deus te abençoa, Ele não está apenas te desejando o melhor. Ele está te marcando com um selo, um sinal espiritual que declara: este é meu. Este está sob o meu cuidado, este caminha com o meu respaldo. A bênção bíblica é transferência de poder. É como se o céu abrisse suas comportas e derramasse sobre você favor, proteção, direção, provisão e paz. O Senhor te guarde não é uma promessa genérica, é uma cobertura total, é uma segurança personalizada, é uma muralha divina ao redor de você e de tudo o que você ama. É a garantia de que você não caminhará sozinho, não decidirá sozinho, não enfrentará batalhas sem apoio. Agora pense nisto: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Não há imagem mais poderosa do que essa: o rosto de Deus brilhando por você.
Você já viu como o rosto de um pai se ilumina ao ver seu filho dar os primeiros passos? Esse é o nível de prazer que Deus sente por você. Ele não apenas te ama, ele se alegra em você. Seu rosto não se volta para você com julgamento nem reprovação, mas com alegria. E esse resplendor não é apenas emocional, é funcional. Esse brilho dissipa as trevas, ilumina o caminho, te torna visível para quem precisa te encontrar. Abre portas onde antes havia muros. É uma luz que guia, aquece, confirma e honra. E se há algo que nos traz paz, é saber que esse rosto resplandecente não muda quando falhamos, porque logo em seguida diz: "E tenha misericórdia de ti". A misericórdia não é tolerância passiva, é uma força ativa que nos levanta quando tropeçamos, nos cobre quando erramos e nos protege das consequências que poderiam nos destruir. É a forma como Deus diz: "Eu sei que você não é perfeito, mas o meu amor é. E a minha misericórdia te sustenta onde a sua força não alcança". É uma barreira invisível entre os seus erros e os impactos deles. É o terreno seguro onde você pode crescer sem medo de ser destruído pelas suas próprias quedas. Mas a bênção não para aí. Diz: "O Senhor sobre ti levante o seu rosto". Este não é apenas o rosto que resplandece, é o rosto que se eleva com atenção total para você. Como quando alguém, em meio à multidão, ergue o olhar só para te encontrar. Isso significa que você não está perdido entre milhares. Você não é um número. Deus te vê com clareza, com intenção, com foco. E nesse olhar elevado, nessa atenção divina, Ele coloca sobre você a mais preciosa de todas as promessas e te dê a paz. Essa paz é o selo final da bênção. Não é a ausência de guerra, é a presença ativa de ordem, harmonia, segurança e propósito. É o toque final que confirma que tudo o que veio antes, a bênção, a proteção, a luz, a misericórdia e o favor, está em operação. Essa paz não é apenas sentida, ela se manifesta em decisões sábias, em relacionamentos restaurados, em um coração que não vive com medo, em uma alma que sabe que aconteça o que acontecer, já foi marcada pelo céu. E essa bênção não é exclusiva para aqueles que a ouviram no deserto, porque em Cristo você também está incluído. Essa palavra não caducou, essa promessa não expirou. Hoje mesmo, enquanto você lê isso, você pode recebê-la como sua. Você pode imaginar o próprio Deus pronunciando essas palavras com solenidade sobre você. Pode saber que você não caminha ao acaso, mas sob cobertura, que você não avança por sorte, mas por bênção ativa. Então mantenha sua fé, mesmo quando tudo parecer impossível. Porque se você foi selado com essa bênção, então também foi equipado para caminhar com paz no meio do caos, para levar luz em meio às trevas, para avançar com a certeza de que o rosto de Deus está sobre você e que sua paz infinita, sim, essa paz já é sua. Agora você sabe, a paz de Deus não é uma ilusão nem um prêmio para os fortes, é um presente para os que se rendem em confiança. Você não precisa ter todas as respostas, nem entender todos os caminhos. Só precisa lembrar que aquele que prometeu estar com você não mente, não falha e não vai embora. Mesmo que do lado de fora tudo pareça incerto, dentro de você pode nascer uma certeza mais forte do que o medo. A sua paz infinita já te pertence. Leve essa paz com você como escudo em meio à tempestade, como luz quando tudo se apagar, como abraço quando ninguém mais te abraçar. E toda vez que sua mente tentar voltar ao caos, faça silêncio, respire fundo e repita esta verdade: minha fé permanece firme, porque a sua paz vive em mim, mesmo quando tudo parecer impossível. Caminhe nessa verdade, viva a partir dessa certeza e permita que essa paz não apenas te sustente, mas te transforme por completo, porque o milagre já começou dentro de você.